Bloco de Esquerda para a apresentação do requerimento para iniciarmos depois o segundo bloco da Associação Zero, do Movimento Alentejo Vivo e da Associação Ambiental Amigos das Fortes. A senhora deputada tem 2 minutos para apresentar o requerimento. Obrigada, Sr. Presidente. Quero também agradecer a presença das pessoas que vamos ouvir agora relativamente ao problema ambiental em Fortes. Esta situação já se colocou antes, já tivemos audições também relativamente à fábrica de extração de bagaço de azeitona e produção energética em Fortes. Ela já teve, de facto, um cancelamento de elaboração durante um tempo emitido por parte do IAPMEI, por causa dos problemas ambientais que causava ali à altura. Tanto quanto sabemos, existiram algumas alterações nas componentes da própria fábrica e da elaboração que pratica, mas o que é verdade é que a situação para os moradores de Fortes continua a ter um grave problema ambiental. Para além disso, além do problema ambiental, estamos a falar também de um problema de saúde. O Bloco de Esquerda fez sair uma pergunta para o Ministério da Saúde relativamente ao acompanhamento que tenha vindo a ser feito ali naquela zona. Aquilo que nos tem vindo a ser dito é que não existe um estudo epidemiológico, mas que de facto existem incidências de problemas respiratórios que, não estando ainda comprovada a sua causalidade com a fábrica, o que é verdade é que tem essa incidência de forma mais visível, digamos, ali naquela zona. Sendo assim, pareceu-nos importante, e visto que o problema com a Associação da Fortes mantém-se no mesmo nível anterior até à resolução que também aprovamos aqui com contributos de todos os partidos, parece-nos importante voltar a retomar este problema. Para além das questões que já discutimos anteriormente relativas ao olival tradicional e à forma de regulação entre olival tradicional, olival intensivo e superintensivo, é também necessária uma maior regulação e uma garantia de que estes problemas que afetam as comunidades locais são tomados em conta também quando estamos a falar destas questões e quando estamos a falar... Muito obrigado, Sr. Agora a palavra à Sra. Fátima Mourão, que é Presidente da Direção e representa aqui a Associação Ambiental dos Amigos das Fortes. Tem a palavra. Não sei antes dizer que o documento que foi exibido houve dificuldades técnicas em ser visualizado aqui em sala, mas será naturalmente distribuído a todos os grupos parlamentares. Quem assistia via Skype teve acesso ao documento, o que facilitou a vida. E agora sim, com um pedido de desculpas, tem a palavra a Sra. Presidente da Direção. Boa tarde. Boa tarde. Não estamos a vê-la, mas estamos a ouvi-la. Obrigada. Boa tarde, senhores deputados e restantes presentes. Gostaria de agradecer o convite por estarmos aqui novamente. Sou residente nas Fortes, que é uma pequena aldeia do município de Ferreira do Alentejo, e presidente da Associação Ambiental Amigos de Fortes. Fortes é uma pequena população com cerca de 100 habitantes e é uma comunidade fustigada desde há 12 anos pelas emissões de fumos poluentes, poeiras, cheiros nauseabundos de uma fábrica de queima de bagaço de azeitona, a ZPO, situada a 300 metros da aldeia, do início das primeiras casas da aldeia e a 140 metros de uma primeira habitação isolada. Com o calor, há dias em que é impossível abrir as janelas e as portas ou andar na rua devido aos maus cheiros que se entranham na garganta e na roupa. Mau cheiro que provém do fumo, que vem da fábrica, das suas emissões, e que por ser tão pesado cai sobre a aldeia. Tinha uma foto representativa, o nosso ex-libris, de quanto a pluma é brutal e que ela cai sobre a aldeia e permite com que se fiquem durante horas com uma neblina.
densa. Esta neblina irrita os olhos e a garganta, provoca tosse, lacrimejar e falta de ar. Problemas de saúde sentidos, sem provas de relação causa-efeito, naturalmente, pois as entidades de saúde pública não têm uma intervenção contextualizada da população, atribuindo muitas vezes sintomas a problemas de idade e alergia. É uma população idosa. Nesses dias, portanto, as pessoas fecham-se em casa porque o cheiro é insuportável e o fumo não permite que elas possam usufruir do dia a dia como é a normalidade de qualquer cidadão. Quando não é o fumo, é o mau cheiro diário das lagoas a céu aberto com a fermentação do bagaço, que realmente criam problemas de mau cheiro muito intenso. Portanto, como uma indústria emergente relacionada com o olival, as leis que regulam a sua implementação e legalização não previram o verdadeiro impacto destas indústrias, quer para o ambiente, quer para as populações mais próximas. No decorrer da sua elaboração e na sua defesa às inúmeras contestações, o industrial defende que é emitido somente vapor d'água, por isso de impacto nulo. E essa ideia errónea foi aceita pela opinião pública, autarcas e demais entidades, protelando uma situação altamente invasiva e destrutiva para as populações mais próximas. O IAPMEI atribui a esta indústria uma classificação de tipo 3, como de uma padaria de esquina se tratasse, e erradamente transfere para a Câmara as competências de intervenção e fiscalização. O industrial tem a seu favor uma lei erradamente concebida, omissa de estudos de impacto ambiental para a sua implementação e para a sua elaboração contínua. Somente tem que apresentar às entidades competentes 2 análises por ano, 2 dias por ano, quando ela elabora 330 dias por ano. Portanto, não representa a nossa realidade. Deu-se ao industrial todo o controle e até hoje são as únicas análises que prevalecem contra todas as nossas evidências, testemunhos de uma população já destruída. A CCDR limita-se a aceitar estas 2 análises, enviadas pelo industrial, contra todas as nossas contestações e não apoia uma monitorização contínua. São essas as premissas legais para que uma indústria deste calibre possa funcionar. Mas isto não espelha a nossa realidade nem a nossa vida diária. São partículas, são gases poluentes, impregnados de mau cheiro com que vivemos durante todo o ano. Em 28 de maio de 2018, estivemos aqui. Conseguimos que fosse aprovada por unanimidade a Resolução 279/18, que recomendava uma monitorização contínua à qualidade do ar. Tínhamos o alento de que uma monitorização contínua de outubro a maio seria a prova que todos precisassem, para perceber que aqui não existe uma vida sadia. Mas essa proposta de resolução não passou de um papel, um mero papel. As únicas análises feitas à qualidade do ar foram feitas a pedido da Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo, realizadas pela APA. A primeira, sem o industrial saber, provou que a qualidade do ar era muito má. Como a foto podem ver, foram feitas algumas intervenções. Na foto está a chaminé mais alta, mas como se pode perceber, a pluma cai, deixando na mesma os fumos e as partículas na aldeia. Quando foram feitas a segunda parte das análises à qualidade do ar, os aparelhos foram colocados tardiamente, no final da campanha, em maio. Estas foram realizadas numa altura em que já não espelham a realidade global. Nós no inverno temos teto de nuvens, em que as partículas e o fumo paira na aldeia durante dias e horas, porque não há hipótese de dissipação, porque não há imensas nuvens. Basta ler atentamente o resultado dessa segunda parte dessas análises e a sua explanação e verificar as várias interrupções desse período que mostram as manipulações às emissões feitas pelo industrial. Essas análises estão a ser, infelizmente, utilizadas pelo industrial e jogam a favor dele de uma forma incorreta, pois não é essa a realidade que existe nas Fortes. Relativamente à segunda parte das análises, como eu enviei também para os senhores deputados, existem uns quadros que apresentam incumprimentos que foram feitos após outubro, agosto a outubro, e os incumprimentos existem. Estas últimas análises, que poderão ter sossegado as demais entidades, foram para nós sentidas como uma afronta pelo jogo de gato e de rato verificado pelo industrial. Foi uma não realidade. Desculpe, estão a ouvir? Estamos a ouvi-la em perfeitas condições. Não estamos a vê-la, mas estamos a ouvir em perfeitas condições. Falamos de uma chaminé
que tanto pode enviar os fumos muito mal cheirosos para longe da aldeia e nesse dia quase temos uma vida normal, como os pode enviar para a aldeia e ficamos durante horas com uma neblina muito difícil de suportar. Têm também aí uma foto que podem ver que não se consegue ver a aldeia, pois está no meio de uma neblina mal cheirosa. Há uma grande instabilidade emocional que é difícil de relacionar como causa e efeito. Temos enviado filmes, fotos para tudo o que é entidade há 12 anos, para mostrar o quanto é instável e difícil a vida nesta aldeia. Mas a lei está sempre do lado desta indústria. É uma indústria altamente invasiva, não é inócua, como se faz e continua a fazer crer. É uma indústria não sustentável. Percebe-se que na economia florescente do olival, as fortes são o lado negro do sistema. É um mal necessário para a produção do melhor azeite do mundo. Está em último na cadeia alimentar desta economia, apanhando com o lixo do lixo dos olivais. É um facto que nós sentimos na pele há 12 anos. Estamos do lado errado da equação. Estamos longe de preencher os requisitos de plena cidadania, pois é-nos negado o direito de respirar de forma saudável. Estamos novamente aqui, senhores deputados, para dizer que temos dias muito difíceis, de grande tristeza. Quando as entidades se referem que a fábrica provoca um incómodo, não é mais do que uma pura semântica. O que provoca em nós é tristeza, destruição, desalento. Apelamos mais uma vez, senhores deputados, para a urgência de se pensar nesta indústria e, em particular, na nossa situação, pois o bagaço vai aumentar. Na nossa perspectiva, pensamos em soluções, os cheiros. Poderão haver desodorizantes específicos para aniquilar o cheiro, para minorar este impacto. Os fumos podem ser minorados com a colocação de filtros, que estamos na expectativa que eles possam vir a ser implementados em Portugal. As fossas a céu aberto, acreditamos que possam existir soluções. E mudança de combustível de queima para gás, que isso aí penso que em Espanha existe e seria a solução. Tudo é possível fazer se existisse vontade do industrial das entidades competentes. Muito obrigada. Muito obrigado. Está assim concluída esta segunda parte da primeira ordem de trabalhos e vou agora dar a palavra aos grupos parlamentares, mas começando por o Bloco de Esquerda, mas o Sr. Deputado João Dias hoje tem uma prerrogativa especial, dado que é o dia do seu aniversário, se pretender, terei isso em consideração. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, a verdade é que queria colocar se poderia ter aqui uma pequena alteração da ordem das intervenções, naturalmente respeitando aquilo que é a intervenção primária do Bloco de Esquerda, que é o partido proponente do requerimento, mas se poderia ter uma intervenção na medida em que tenho que me deslocar para a Comissão de Inquérito aos Incêndios de Pedrógão. Muito bem, Sr. Deputado. Da parte da mesa não tenho nenhuma oposição, antes pelo contrário. Como lhe disse, hoje tem uma prerrogativa especial e acabo por felicitar por as suas 40 primaveras, presumo. Pergunto, dou então a palavra ao Bloco de Esquerda e, seguidamente, ao Sr. Deputado João Dias, se os restantes grupos parlamentares não se opuserem. Sra. Deputada Maria Manuel Rolo tem a palavra, por favor. Obrigada, Sr. Presidente. Aproveito também para parabenizar o Sr. Deputado João Dias e agradeço muito as matérias que foram aqui trazidas pelas três associações e que nos mostram claramente o problema que está a ser colocado. Estão a ouvir-me? Sim, em perfeitas condições, a ouvir e a vê-la. Ótimo, aqui parou, mas então ainda bem. O problema que nos está colocado com a intensificação da produção do olival e do amendoal no Alentejo, mas temos também outros problemas em zonas protegidas, como seja Odmira. Agora deixamos de ouvir, Sra. Deputada. Agora não estamos a ouvi-la. Cuidado com os trocadilhos. Sra. Deputada. Então dou a palavra ao Sr. Deputado João Dias, para não estarmos bloqueados. Depois já voltamos à Sra. Deputada. Sr. Deputado João Dias tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, antes de mais, cumprimentar os nossos convidados,
pela exposição que aqui fizeram, pelos alertas que deixaram, pelas preocupações que também foram deixando e até mesmo com exemplos práticos, o que é para nós muito importante, mas também dizer-vos que, aliás, eu conheço esta realidade, tendo em consideração que sou um conterrâneo de muitos de vós e conheço bem aquilo que acontece no Concelho de Serpa, no Concelho da Vidigueira, no Concelho de Ferreira, no Concelho de Beja e até mesmo no Distrito de Évora, em muitos concelhos onde isto também, esta situação é neste momento uma preocupação muito grande das populações. Nós estamos na Comissão de Agricultura, estamos a discutir uma questão que tem mais dimensão propriamente ambiental, mas que resulta de uma prática de produção agrícola, porque ela diretamente tem essa influência sobre aquilo que é o equilíbrio ambiental, aquilo que é o equilíbrio entre a população e a sua relação com o ambiente, mas também naquilo que é a preservação do património histórico, do património cultural e dos nossos habitats. De facto, aquilo que aconteceu no nosso distrito, principalmente, e todo o empreendimento de fins múltiplos da Alqueva, foi uma completa alteração da estrutura agrícola nacional. Nós temos um sistema agrícola em Portugal que foi altamente modificado, nomeadamente nas zonas de implantação de regadios, e o Alqueva é o modelo mais evidente, é um modelo que, no nosso entender, não dá resposta. Aliás, o PCP andou durante muitos anos sozinho a defender o Alqueva. Queremos partir dessa premissa e desse ponto de partida. O PCP foi quem defendeu o Alqueva e a sua construção até com uma dimensão superior àquela que acabou por ser concretizada, mas defendeu-a para servir um outro modelo de produção agrícola diversificada, que respeitasse e fosse integrado naquilo que era a realidade de uma região que precisava de outras respostas, de produção de riqueza que não está a chegar à população, antes pelo contrário, até está a riqueza que é produzida da nossa terra, da nossa água, que está a ser levada até para o estrangeiro, não ficando na nossa terra um pouco mais do que aquilo que são os parcos salários que são pagos, nomeadamente salários até bastante baixos, que é isso que é muitas vezes feito. Portanto, é uma ocupação da agricultura que não respeita a proximidade com as populações, não respeita também a questão da biodiversidade, não falando em tudo mais, mas deixar, por exemplo, a questão da apanha noturna da azeitona, falar também da destruição de património ecológico, que já aqui fiz alguma referência, e por isso o PCP tem tido intervenção. Tem tido intervenção desde logo que achamos que é importante que se estude e que se avalie estas extensas áreas de produção agrícola. Não se pode continuar a aceitar que cerca de 60%, estamos a falar já mais de 60% da área agrícola do empreendimento de fins múltiplos da Alqueva está ocupada com culturas intensivas e superintensivas, quando o projeto definia um limite máximo de 30%. Ora, estamos a ultrapassá-lo, já é mais do dobro daquilo que era a sua definição inicial. Para não falar daquilo que foi aqui dito, dos precários, dos terrenos precários, que aumenta em quase 20%, em cerca de 20%, esta área. Ou seja, andam à volta dos 30 mil hectares que são anexos a estes 120 mil hectares. Prevendo-se agora um aumento de mais 50 mil hectares, aumentando para 170 mil hectares destes novos blocos de rega. Portanto, e se for acompanhando estes 60% ou mais, nós estamos aqui numa situação que é absolutamente preocupante, porque não poderá ter bons resultados. Basta nós irmos nas nossas estradas nacionais e conseguimos ver o mar de olival que nós encontramos. E isto é o que nós conseguimos ver da estrada, porque por os campos fora tem uma maior expressão. E, senhores deputados, isto não pode ter, tem que haver limites, por isso é que nós colocamos uma coisa tão simples, que se estude e que se divulgue esta informação, que se ponha ao dispor da população, que haja esta transparência, porque estudos houve ainda antes desta dimensão e que ficaram na gaveta no tempo de outros governos. Portanto, aquilo que é importante é estudar, quer os impactos, as incidências ambientais, as incidências agrícolas, económicas, sociais, tudo mais. Mas há a questão também relacionada com as distâncias relativamente às habitações. E Beja, o Concelho de Beja é a referência. É a referência que deve ser tomada como referência para o país. Prevê uma distância no PDM, no Plano Diretor Municipal, de 500 metros para a cidade. Posso-vos dizer que apenas numa única localidade, onde a Presidente de Junta, por sinal é da CDU,
conseguiu resistir à tentação, à pressão, antes dizendo, à pressão que foi feita por estas empresas e manteve a distância a 250 metros. Não sei se conseguirá resistir muito mais, porque esta pressão muitas das vezes não é acompanhada por quem está à frente dos destinos do município. Não estou aqui a culpabilizar os municípios que não têm instrumentos legais à sua disponibilidade, mas importa que seja cumprido estes PDMs e que este PDM seja a referência a nível nacional para manter distâncias em relação aos aglomerados populacionais e para manter distância também em relação aos lençóis de água, nomeadamente até abastecimento de água para consumo humano. É importante que isto seja respeitado. E depois aqui falar também daquilo que é os efeitos práticos. Para terminar, Sr. Presidente, nós conhecemos bem a situação ambiental das Fortes, mas não é só em cerca de 30 km, e isto, 30 km no Alentejo, é uma pequena distância, é já ali, dizer que estão 3 fábricas destas em linha, nas Fortes, que está a 100 metros da população, em Odivelas e também no Alvito. São 3 fábricas de extração de bagaço de azeitona que produzem naturalmente, porque elas são poluidoras e um grande desconforto para com a população, umas mais, outras menos, devido à sua localização, e nós não queremos destruir a riqueza que o Alentejo tem, mas queremos que ela surja para populações e em harmonia com o bem-estar da população, respeitando a população e defendendo os interesses da população. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Voltamos então agora a tentar a ligação com a Sra. Deputada Maria Manuel Rola, do Bloco de Esquerda, a ver se já estamos em condições técnicas de ouvi-la. Estão a ouvir-me? Sim, Sr. Deputado, tem a palavra. Ok, obrigada, Sr. Presidente. Retomando então e agradecendo às associações aqui presentes esta tarde, o que eu estava a iniciar é a evidência que fica pela demonstração das 13... Deixámos de ouvir outra vez, Sr. Deputada. Não, estava aqui a ver. Não estamos em condições. Caiu. Então, vamos continuar. Dou a palavra à Sra. Deputada Joana Bento, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, felicitar o Sr. Deputado João Silva pelo seu aniversário. Dias, peço desculpa, tenho que lhe dar as amêndoas na Páscoa. Espero que na próxima terça-feira também tenha alguma tolerância por causa do aniversário. Mas antes disso, e indo àquilo que é importante nesta comissão, parece-me, e não é de aceitar aqui uma dicotomia que se criou com estas audições, que é uma dicotomia entre o bom e o mau, o olival tradicional por um lado e o olival intensivo por outro. Acho que não ajuda nenhuma dos modos de produção colocar as questões nesses termos. E quero cumprimentar as associações, a Zero, o Movimento Alentejo Vivo e a Associação Ambiental dos Amigos do Fortes, e em relação a esta em particular, dizer que naturalmente somos sensíveis às questões que levantou, que devemos acolher e fazer os possíveis para mitigar os impactos em causa, e penso que o primeiro a ter em conta isso será o promotor da questão, e as questões que aqui foram levantadas hoje podem ir ao encontro, parece-me, face à pertinência delas, podem ir ao encontro de 3 comissões. No caso da agricultura, na questão ambiental, à 11ª, e podemos ir até às questões da precariedade laboral, juntar-nos à 10ª Comissão, atendendo à dimensão das questões que aqui foram levantadas. E há várias questões, e pensamos que não é uma questão de legislação, atendendo que as questões que foram aqui levantadas têm enquadramento legal, e têm enquadramento legal na Lei de Bases do Desenvolvimento Agrário,
tem enquadramento legal no regime jurídico da conservação da natureza e da biodiversidade, na Lei de Bases da Política de Ambiente e, naturalmente, em todos os regulamentos da União Europeia. E depois há uma questão que parece-me que é mais central aqui na questão, que é os instrumentos de gestão do território. Este, sim, é que são os instrumentos capazes de posicionarem os territórios face àquilo que são as questões que são levantadas, em que tem que as câmaras e as populações serem ouvidas nessa matéria e as questões do território devem ser gizadas e serem adequadas àquilo que está cabalmente previsto nestes instrumentos de gestão do território. Parece-me que é aqui o ponto que pode ir ao encontro das questões mais sensíveis. A questão das proximidades dos aglomerados populacionais é uma questão desses instrumentos de gestão do território. O património a preservar são questões que esses instrumentos de gestão do território devem e têm que preservar e, naturalmente, também as questões sociais. E, portanto, agradecer a todos os que nos elucidaram das questões que levantaram, mas pensamos que aqui a bitola, digamos assim, não pode passar pela tónica olival tradicional versus intensivo, porque aquilo que nós defendemos é a sua coexistência, porque no norte e centro do país há uma forma e um método de produção que é aquilo possível face até ao próprio território, e depois há um outro que também deve ser usado e que percebe-se que é muito favorável ao país e que deve naturalmente respeitar todas as leis e regulamentos que mencionei há pouco, permitindo assim uma sã e saudável coexistência. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra o Sr. Deputado João Moura, em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Queria começar por cumprimentar os diferentes convidados que nos trouxeram algumas das preocupações e eu gostava de poder dar aqui algumas das notas daquilo que pensamos que é o pensamento político do PSD sobre estas matérias. Primeiro, quanto às denúncias que foram feitas aqui pela Associação Ambiental de Amigos de Fortes, pela sua representante, Fátima Mourão, dizer que deu-nos aqui algumas notas de facto de alguma preocupação e que as denúncias que fez deverá, neste caso a Comissão de Agricultura, face àquilo que foi dito, encaminhar para as entidades competentes relativamente a algum incumprimento legal que possa estar aqui em causa. E relativamente à sua intervenção, a única coisa que me apraz registar é que, se não cumpre a lei, se estão a violar algumas questões, principalmente ambientais, deverão ser fiscalizadas pelos órgãos competentes. Depois, relativamente ao Alqueva, desmistificar aqui uma questão. O Alqueva foi, se não o principal, um dos principais investimentos agrícolas em Portugal. E um dos melhores investimentos de sempre que Portugal já conheceu no âmbito da agricultura. Isto porque eu sei que há alguns que não gostam que façam retenções de água, que se façam investimentos hidráulicos de retenção de água, mas o que é certo, e porque alguns até dizem que a retenção de água provoca a evaporação da mesma, eu relembro que se ela não evaporar nas albufeiras e nos rios, vai evaporar no mar, que é para onde ela corre naturalmente, e, portanto, de facto, este investimento agrícola permitiu uma transformação do território. E a transformação do território foi feita no sentido positivo, porque basta lembrar o que era o Alentejo antes do Alqueva e o Alentejo pós-Alqueva. O Alentejo antes do Alqueva dizia-se erradamente em Portugal que era o celeiro de Portugal. Estava longe de o ser. O Alqueva em Portugal veio provocar um crescimento da agricultura, o potenciar do nascimento de uma espécie agrícola que em Portugal tem uma aceitação, como já falámos aqui anteriormente, muito grande, porque é um produto apetecível, que estamos a falar do azeite, e, portanto, se há uma monocultura, é evidente que foram estudados e feitos os incrementos dos fatores de produção para que sejam propriedades altamente produtivas. E é isso que se deseja que sejam, porque quando falamos que queremos em Portugal uma agricultura
competitiva, uma agricultura que produza em quantidade e qualidade capaz de exportar os seus produtos. É isso que estamos a encontrar aqui no Alentejo. E é isso que se conseguiu. E, portanto, estamos a falar de um processo de sucesso e devíamos vangloriar-nos por isso. Obviamente que nem tudo são rosas, como se costuma dizer. Tem aqui algumas contrariedades, mas nessas contrariedades temos que, evidentemente, acompanhar da melhor forma para que estes fatores negativos, de alguma forma, consigam não compensar aquilo que, de facto, são os fatores positivos que o Alqueva nos trouxe. Houve aqui um dos intervenientes, inclusivamente, que nos disse que o Alqueva veio contribuir para as desigualdades económicas. Eu acho que, se veio contribuir para desigualdades económicas, foi num sentido positivo, porque veio gerar riqueza. E isso é positivo, quer dizer, se antes num local onde o caminho era a desertificação do território, era a desertificação das populações, era o abandono das parcelas, e se neste momento temos empresas saudáveis, empresas a gerar riqueza, se aqui há desigualdades económicas, são desigualdades económicas que nós consideramos positivas, porque a geração de riqueza não é crime, antes pelo contrário, deve ser de salutar. E, portanto, parece-me a mim que, em suma, temos a preocupação de alguns dos factos concretos que nos trouxeram aqui, que devem ser e merecer a análise cuidada, mas, em suma, aquilo que, de uma forma geral, devemos ter é que, no Alentejo, hoje existe um investimento agrícola saudável, com uma produção saudável, uma produção intensiva, de uma monocultura, é evidente que é uma monocultura, mas é uma monocultura de um produto final, que é o azeite, que é um ex-libris de Portugal e que contribui muito para as exportações da produção agrícola portuguesa. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou então agora a palavra, a ver se já estão reunidas as condições. Sra. Deputada Maria Manuel Rola, do Bloco de Esquerda, e peço desculpa por este constrangimento, que somos totalmente alheios. Sim, Sra. Deputada. Sim, eu se calhar vou retirar o vídeo, porque pode ser isso que está... Sim. Está-me a ouvir, ok, bem. Estamos a ouvir em perfeitas condições. Então, tentamos... Deixámos de ouvir, Sra. Deputada. Sra. Deputada, estamos a ouvi-la, estamos a vê-la em fotografia, não conseguimos ouvi-la. Está fora. Então, Sra. Deputada não inscrita, Cristina Rodrigues, pediu a palavra. Tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Só confirmar que me estão a ouvir. E bem. Muito bem. Agora a vê-la. Muito obrigada. Cumprimentar os representantes de ambos os movimentos que hoje partilharam connosco as suas preocupações. Referir aqui, portanto, em 2018, relativamente à questão da fábrica de bagaço de azeitona, em 2018 já tinha sido feita uma avaliação pela APA que revelou que o ar respirado na aldeia de Fortes era mau, violando todos os valores de segurança e de risco atribuídos pela legislação europeia e pela Organização Mundial de Saúde, ou seja, claramente há um problema, é inequívoco. A própria Assembleia da República aprovou no mesmo ano uma resolução da Assembleia da República que recomendava ao Governo medidas urgentes para acabar com este problema ambiental e de saúde pública, entre elas a realização contínua de monitorização, avaliação da atividade destas unidades industriais e a instalação de sistemas que medissem a qualidade do ar à saída das chaminés. Sabemos também que houve uma ação judicial, mas que infelizmente também não surtiu os efeitos que se pretendiam, pelo menos no que diz respeito à providência cautelar, que não conseguiu que a atividade da referida fábrica fosse suspensa. E, de facto, este é apenas um exemplo de outras situações que também acontecem no nosso país e que deveriam ter uma maior atenção e uma resposta muito mais rápida, que claramente não está a ter, porque, como tivemos a oportunidade de saber, o problema mantém-se.
Por outro lado, nesta legislatura já houve também a oportunidade de debater o tema das culturas superintensivas e a sua falta de regulamentação. Infelizmente, nenhuma das iniciativas que foram apresentadas passou, mas de facto é urgente regulamentar. O princípio da precaução deve ser aplicado, este tipo de culturas deve estar afastado das zonas habitacionais. Atualmente, legalmente, isso não tem que acontecer. Já tive a oportunidade de falar com várias pessoas que vivem nas imediações destas culturas e obviamente que há um grande desconforto e muitas dúvidas sobre os impactos na sua saúde e, portanto, obviamente que há aqui uma preocupação. No que diz respeito ainda à fiscalização das explorações, aparentemente há várias sem qualquer licenciamento na zona do Alentejo e é urgente também que se verifique um acompanhamento por parte do Ministério da Agricultura e do Ministério do Ambiente nestas situações. Falamos de uma zona sensível no que diz respeito às suas características ambientais e, portanto, é fundamental perceber exatamente o que é que se está a passar para poder prevenir e remediar. Queria só concluir dizendo que partilho, obviamente, as preocupações que foram demonstradas e que, portanto, podem contar comigo para ajudar naquilo que for possível e, portanto, na resolução dos problemas que foram enunciados. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Retomamos agora a tentativa de ligação com a Sra. Deputada Maria Manuela Rola. Obrigada, Sr. Presidente. Eu vou manter a minha ligação sem vídeo porque penso que poderá ter a ver com isto. Bem, reiniciando, estas exposições colocam-nos sob a evidência de um conflito claro entre a instalação de monoculturas intensivas, neste caso muito diretamente ligadas com o olival e amendoal, e as populações que ali vivem a nível de saúde, entre os trabalhadores que também muitas vezes têm problemas de direitos laborais e de exploração também intensiva dos próprios trabalhadores e também de impacto ambiental, não só a nível da água, mas também dos solos. E eu relembro que o Tribunal de Justiça da União Europeia já identificou precisamente a problemática da intensificação da produção como uma possibilidade de ampliação da desertificação dos solos. Nós não nos podemos esquecer que estamos todos os anos tem vindo a ocorrer uma situação de seca extrema em Portugal, à qual estas questões vêm trazer ainda maior amplitude, vêm trazer ainda mais problemáticas. Ora, se aqui foi levantada a questão do desrespeito do ordenamento do território, parece-nos que é necessário compilar, para além de se garantir a aplicação do ordenamento do território, é também necessária uma carta de ordenamento que garanta que todas as situações de infração que neste momento estão a ser espalhadas, digamos assim, pelo território, o Alentejo e Beja são bastante profícuos nesse tipo de atuações que, se não são ilegais, são pelo menos ilegítimas, mas o que é verdade é que estas instalações continuam e estão no terreno e têm este impacto que eu diria, Sra. Deputada Joana Bento, que além das comissões que referiu, também existe uma outra que tem a ver com a saúde e a saúde pública. Ora, a Comissão de Saúde também tem que ser chamada aqui a falar sobre esta questão, porque neste momento existe já um crescendo exponencial e o Sr. Deputado João Dias falava, e é verdade, 60% da zona de perímetro de rega do Alqueva, e esta questão é uma intensificação e uma factual preponderância da agricultura intensiva e do olival intensivo nesta zona do país, em que as populações têm vindo a queixar e têm de facto levantado várias questões. Já não basta a falta de serviços públicos essenciais necessários que foram sendo desmontados e descaracterizados, introduz-se ainda fatores de disrupção e de total problema ambiental e de saúde pública. Posto isto, o Bloco de Esquerda já apresentou e apresentou o ano passado, este ano outra vez, já discutimos a questão que foi levantada na audição anterior sobre o fim do financiamento público à instalação destas monoculturas, mas também já levantamos a evidente necessidade de regulamentação concreta
que apoie não só as autarquias, mas que garanta que as direções regionais da agricultura, mas também, por exemplo, relativas à cultura e relativas ao ordenamento do território, aplicam de facto as ferramentas do ordenamento do território numa situação de prevenção, não é de situação, que é o que se coloca agora, de ir controlar o erro e ir tentar alterar aquilo que está a ser tão problemático e tão conflituoso. É de facto de termos uma ação preventiva, como pede a nossa Constituição e a Lei de Bases do Ambiente, para que a atuação nesta matéria não chegue ao ponto das coisas que vimos aqui hoje, não é? Ao ponto em que as pessoas não conseguem respirar, têm que ter as portas fechadas, não conseguem pôr a roupa a secar, ao ponto em que charcos, que são entidades protegidas a nível ambiental, são totalmente terraplanadas, em que deixamos de ter os livres cursos de água e a capacidade de absorção do próprio solo e em que o terreno é totalmente exaurido. E terminando com esta questão do terreno totalmente exaurido, eu voltava a colocar a questão não só relativamente à estrutura ecológica e à forma como os solos no final vão responder a esta produção super intensificada, mas também de que forma é que têm vindo a denunciar este respeito do ordenamento do território, que não é de agora, e eu sei que têm existido várias denúncias, e de que forma é que as entidades têm vindo a responder, e não só as entidades, as próprias empresas, porque existem situações de plantação à porta e à janela das habitações, e aquilo com que respondem é a produção integrada, mas o que é verdade é que as pessoas que ali vivem levam de facto e acabam por ter uma intensificação da exposição aos fitofármacos que são utilizados nestas produções. E termino com esta observação. Obrigada, Sr. Presidente. Obrigado. Peço desculpa por Muito obrigado. Não havendo mais inscrições, pergunto às associações se querem acrescentar algum comentário às questões dos seus deputados. Associação Zero, quer dizer algum comentário? A Associação Ambiental gostaria de falar. Certo. É só a Associação Ambiental, então? Sim. Eu também, aqui da parte da Zé, também queria fazer só aqui um pequeno comentário. Não sei se me ouviu. Então, começamos por si. Tem a palavra para um pequeno comentário, sim. Mas, Associação quem Zero. Começa? Está? Sim, tem a palavra. Posso ser eu então. Falou-se aqui da dicotomia. Não me estão a ver agora, mas... Estamos a ouvi-lo. Pois, estão a ouvir, que é o importante. Já estão. Em relação à dicotomia olival intensivo versus olival tradicional, nós não estamos aqui a dizer que não pode haver olival intensivo. É preciso... Vem-se muitas vezes com esse argumento quando fazemos estas críticas. Estamos a falar na maneira como é instalado, na extensão, no cumprimento das regras do ordenamento e tudo mais. Portanto, não estamos aqui a dizer, não pode haver olival intensivo. Já temos muitas dúvidas na questão da forma como os apoios são distribuídos, seja no olival tradicional, ou seja, a diversificação que nós achamos que este investimento público que se fez deveria gerar e não apostar apenas 2, 3 medidas de produções, muitas delas para exportação, enfim, neste modelo agrícola. Isso é outra questão. Agora, não pode haver olival intensivo, é onde e o como. Isso é a grande questão. Em relação a Fortes, obviamente que, para além de alterações técnicas que possa haver na unidade industrial que limitem a poluição, devia haver uma monitorização contínua. Análises aqui e acolá, que até às vezes se sabe quando é que vai ser, permitem, enfim, gerir um pouco a informação. Portanto, isso era fundamental. E quanto à riqueza que todo este modelo agrícola está a gerir, ainda está por apurar junto de quem, qual é o impacto na demografia, na estrutura social da região, tudo isso ainda iremos fazer, com certeza, daqui a algum tempo iremos ver o que daí resulta. Eu, pronto, para ser breve, fico por estes comentários. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, agora, o Movimento Alentejo Vivo quer acrescentar alguma questão? Sim. Faz favor. Também, frisar também esse ponto, aqui não se trata da dicotomia olival tradicional ou olival intensivo. Aqui trata-se de haver olival intensivo de forma regrada, que é o que nós não estamos a identificar. Regrada
obedecendo às leis e aos regulamentos e com boas práticas. Estas situações que nós denunciamos aqui são situações, na sua maioria, fora dos blocos de rega, uma zona que não foi avaliada para intensificação a este nível. Claro, depois existem as questões das práticas agrícolas e outras questões relacionadas com as linhas de água e manutenção dos espaços ecológicos que têm a ver com as práticas, que também devem ser respeitadas. Mas aqui não é a questão da condenação de um modelo em prol do outro, é a existência deste modelo de intensificação bem regrado. Outra questão em relação às câmaras municipais. As câmaras municipais, de facto, têm aqui um papel, porque, segundo o regime jurídico dos IGT, podem fazer processos contra a ordenação. Nós, na prática, não vemos nada disto acontecer, as nossas denúncias caem um bocado em saco roto e não há um seguimento aí, daí nós estamos a passar a entidades com competências de supervisão das câmaras municipais, porque para já não vemos desenvolvimento assim. Quanto à questão do desenvolvimento económico, aqui põe-se o facto de ser um investimento público e com apoios comunitários, a nossa perspectiva que deve promover um desenvolvimento económico equilibrado. Claro, é necessário fazer uma avaliação do que é que está a suceder, não há dados suficientes, mas é a nossa postura que deve haver, de facto, um desenvolvimento económico e social equilibrado e não a concentração da posse da terra e também dos rendimentos na mão de poucas entidades beneficiárias, porque acho que corrompe um bocado a função de um investimento público. E acho que era isso mesmo que tinha para dizer nesta intervenção. Muito bem, muito obrigado. Tem então agora a palavra a Dona Fátima Mourão, a Presidente da Direção da Associação Ambiental das Fortes. Faz favor. Ok, faz favor, obrigada. Eu referi incumprimentos, de facto eles existiram, mas não foram tomados em consideração. E o que nós tentámos aqui salientar é que as leis são muito permissíveis, protegendo este tipo de indústria que é altamente invasiva e poluente. Achamos que é necessário alterar a lei ou apertar a lei, fazendo com que haja uma necessidade de uma monitorização contínua para realmente a população poder estar, ao saber que não está a receber gases poluentes durante anos, e uma fiscalização sem aviso prévio. O que é necessário é realmente, quando há fiscalização, eles não terem nem saberem que existe essa mesma fiscalização. Portanto, o que eu quero demonstrar é que esta indústria não é sustentável. É necessária uma intervenção urgente e também digo que é de lamentar que a saúde esteja completamente aliada desta realidade, porque já vão muitos anos que a população se queixa e que naturalmente não consegue ter uma relação de causa e efeito, porque isso demora anos. Portanto, é muito importante tomarem atenção a esta situação, porque isto não é uma indústria sustentável. Já o provámos e vamos continuar a manifestar-nos. Era mais esta a salientar. Muito obrigada. Muito obrigado. Coloco então agora os grupos parlamentares, se querem mais alguma questão, ou se estamos por fim desta audição. Por parte do PSD não há, por parte do Partido Socialista, o coordenador também não tem, não há mais nenhum grupo parlamentar que queira intervir. Então, agradeço a todos os representantes das associações que estiveram connosco. Muito obrigado pela vossa participação e fica assim encerrada esta audição a requerimento do Bloco de Esquerda.